Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao vídeo da lição comentada, né? Lição de número 2, o Deus Pai. E na lição comentada, ou seja, desta forma que nós apresentamos para você, nós vamos estar lendo, né, a nossa lição, nosso comentário e trazendo algum pensamento, alguma ajuda, algum esclarecimento que nós entendermos de fazê-lo. Nós aqui neste canal também apresentamos para você um roteiro como este de 3 tópicos e 3 subtópicos, é uma didática um pouco diferenciada, mas se você tiver interesse, é sempre um próximo passo, não é, em relação a este modelo comentado, você fique livre para descobrir essa nova maneira, que é talvez novo para alguns, mas que tem sido a maneira que nestes últimos 27 anos nós temos ensinado a Escola Dominical. Então estão ambos os modelos disponíveis no nosso canal, e você pode assim usá-lo. Então, na introdução, página 13, não é? O Deus Pai é o foco ou o tema da lição de hoje, a lição de número 2. Nós vemos a introdução que diz o seguinte: a doutrina da Trindade é um mistério revelado. E eu gosto dessa palavra, Algumas palavras na introdução me chamaram a atenção. E eu gosto dessas duas palavras. Primeiro, a palavra mistério. É muito importante nós termos este entendimento de que a Trindade, bem como o entendimento deste Deus, bem como o nosso Deus, para nós que somos daqui e ainda estamos aqui, eu digo isso, a Terra, a humanidade, enclausurados no tempo, no espaço, né? É mistério. Então, nós podemos entender o quanto ele quis revelar, e por isso a segunda palavra, ela é maravilhosa junta com essa, revelado. Então, o que Deus quis revelar para nós, ele o fez através deste livro aqui, um livro estranho no melhor dos sentidos, para ser um livro de revelação, porque tem vários gêneros dentro dele, ele mais do que tudo é um livro de história, da história de Deus para com o homem, né, nestes anos aqui, que a Bíblia cobre, e nós vimos através, como vamos estudar aqui, através dos nomes pelos quais Deus se apresenta, das ações de Deus e etc., vamos estar estudando sobre isso, este mistério de quem é Deus sendo revelado para nós. Nunca vai deixar de ser tudo aquilo que vem de Deus para nós, em parte um mistério. E algumas coisas Deus revelou plenamente, que nós temos não só consciência, mas podemos, enfim, ver bem explícito, mas a maioria das coisas tem o lado do mistério, o lado espiritual, o lado que a nossa humanidade não alcança nem mesmo o pleno entendimento, nem a plena manifestação daquilo. E nós aprendemos, portanto, lendo a revelação e compreendendo pela fé e pela capacitação que o Espírito Santo hoje nos dá de entender estes mistérios que foram revelados. Quanto mais nós nos damos, quanto mais nós desejamos aprender de quem é Deus e as coisas de Deus através de sua revelação, mais o Senhor nos outorga este privilégio de aprender. Então, é uma boa oportunidade de, nesta introdução, né, nós não vamos estar parando em cada palavra, mas de trazer este desafio, que já que é mistério, existe o que foi revelado e nós temos que ler para aprender, né, o revelado. Portanto, uma leitura, por exemplo, bíblica anual é importante, porque nos dá esta visão panorâmica da revelação de Deus, da história se passando. Nós temos aqui no nosso canal a playlist, né? No ano passado nós temos um grupo no WhatsApp que nós lançamos a cada dia o vídeo, né? Temos um calendário no nosso site que você pode 5 vezes por semana, a maioria dos vídeos são 20 minutos por dia, né? Para você ter esta visão panorâmica da Bíblia, ler a Bíblia toda em um ano. Também é muito importante, talvez até mais, a leitura que você toma um pouco do texto bíblico e medita sobre ela, pensa, não é? Pede ao Espírito que lhe dê esclarecimento. Você conecta com outros textos. Então, ambas as leituras são importantes para o crente, mas a revelação não está em outro lugar, não está na profecia dos dias de hoje. A revelação sobre quem é Deus não está
em outro lugar, em nenhum outro lugar, a não ser a palavra de Deus. Amém? Então é por isso que o pastor da igreja tem que pregar a palavra de Deus, o professor da escola dominical tem que ensinar a palavra de Deus. Nós queremos aprender tanto a palavra de Deus que a nossa resposta para as questões cotidianas possam ser baseadas na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a revelação de Deus para nós. E tudo que é Deus, inclusive a Trindade, é um mistério que foi revelado. Vamos continuar? Porque chega de introdução, mas é uma boa oportunidade para nós, né, irmãos? Dar uma empurradinha nos alunos para quererem chegar perto, aleluia, do Deus que é mistério. E ele é conhecido por aquilo que ele revelou. E este lugar da revelação chama-se a Bíblia Sagrada. Então, agradece a Deus aí junto com os alunos. Diz, irmãos, obrigado. Eu sou feliz por vocês serem aqueles que estão aqui na escola dominical, querendo aprender dessa revelação. Aproveita para agradecer, deixar essa palavra de incentivo. E aproveita para dar um incentivo da leitura bíblica também. Amém, professor? Glória a Jesus. Então vamos lá, a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas. Então esse daqui é o que significa a Trindade, né? Um Deus em três pessoas. Nós já estudamos isso na classe passada. Isso aqui é só uma introdução, né? Ele dá três palavras aí que ele vai repetir no comentário da lição. Coeternas, e co significa juntas, né? As três são igualmente eternas, as três são igualmente substanciais, ou seja, feitos de uma mesma coisa, a mesma substância, e são distintos entre si. É um mistério. Como pode isso existir? Ninguém de nós pode explicar para além do que a Bíblia nos faz entender. E ele termina dizendo, estes são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, nesta introdução, existe uma palavra que eu não fico muito à vontade com ela. A questão da procedência do Pai e das outras duas pessoas. Eu vejo, e o pastor nos vai deixar uma outra menção aqui mais para frente, por isso que eu estava até olhando para ela agora, logo no tópico 1, subtópico 2, ele fala origem e fonte, e ele usa vocabulários que são bíblicos. No entanto, como nós dissemos na introdução, e eu quero que isso esteja bem claro no coração dos alunos, que geralmente são um pouco menos conhecedores da palavra que nós, professores, por isso nós somos professores, mas no nosso coração também. Que só existe uma extensão daquilo que nós entendemos, o que é mistério de Deus. Então, nos mantém num lugar de humildade, aleluia, e de esperança para o dia de entendermos propriamente, né? Então, há palavras que a Bíblia usa, mas que nós não entendemos. Não fica bem colocá-la naquela, como se fosse uma coisa estabelecida, fechada, por quê? Porque ela parece contraditória. Em que sentido? Um não pode, por exemplo, proceder, a palavra proceder, por exemplo, é uma delas. Proceder do Pai, se eles juntos são eternos. Então, este proceder, ele não tem a ver com ter vindo depois. Tá entendendo? Então, o uso de palavras para descrever as coisas de Deus é um pouco complicado. Ao mesmo tempo, se nós temos uma classe simples, eu jamais pararia para falar sobre isso, porque isso passa dentro do vocabulário bíblico, irmãos. Ninguém se engana. Quem quer conhecer a Deus pela Bíblia e lê a Bíblia, né? Ele entende o suficiente, porque Deus fez para que fosse assim. E aqueles que querem mais vão entendendo mais porque Deus quis que fosse assim, tá bom? Então eu só estou chamando a atenção aqui porque, sendo honesta com você, professor, algumas palavras, não só aqui, mas na frente, são delicadas, mas para que haja um entendimento correto, né? Mas volto a dizer, na nossa simplicidade que devemos tê-la, no nosso coração, de observar a palavra de Deus, a Bíblia não nos deixa nos perder por aí, né? E o interessante, as duas últimas palavras da introdução, ele fala que nós somos convidados a duas coisas que eu gostei: conhecer e relacionar.
estas duas coisas é o que Deus quer para nós com ele. Diz, a minha fé, por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, estamos estudando sobre o Pai, Deus Pai. E a palavra nos chama a conhecê-lo e a nos relacionar com ele. Este é conhecer a Deus e nos relacionar com Deus, o porquê da revelação. Deus se revelou, Deus permitiu que nós tivéssemos essas escrituras para que nós pudéssemos conhecê-lo e para que nós pudéssemos nos relacionar, depois de Adão, no caso, nos reconciliar com Deus. Estes são os dois propósitos maiores da revelação de Deus, chamada a Palavra de Deus. Amém? Tópico número 1. A identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara, ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Deus, no Antigo Testamento, e eu até botei uma bolinha aqui em volta do no, porque ele não é o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus, aleluia. Alguns, e eu estou chamando a atenção, porque talvez você nunca tenha ouvido isso, mas eu por aqui escuto uma outra coisa do Deus do Antigo Testamento. Tá mal, né? É Deus no Antigo Testamento, ou seja, na fase da revelação do Antigo Testamento. Então, nós vimos isso. Ele é um só Deus, como diz o pastor aqui, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência. Então, veja, correta colocação. Ele apresenta, porque Deus é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o Deus nosso hoje e será para sempre o Deus da Bíblia, da sua revelação. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem Pai Nosso que estás no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então, a primeira coisa que nós olhamos aí no subtópico 1 é a palavra Pai, né? Então, você como professor pode trazer qualquer sentimento para explicar ao aluno que ao Deus se apresentar como um Pai, o que isso pode significar? O que isso nos faz sentir? E o interessante é que ele aparece ou se apresenta como Pai do Filho, de Jesus, mas, como o filho disse, nós poderíamos orar Pai Nosso, aleluia. Então, essa colocação aqui é muito própria para nós como professores, podemos puxar um pouquinho deles. O que significa um pai para você? Um pai bom, um pai perfeito, porque os nossos podem ter tido ou ter ainda as suas dificuldades. Mas o que significa um pai? E que nós podemos aprender neste sentido de Deus ser manifestado ou revelado para nós como Pai. Segundo subtópico, o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca teve fim. E eu acho que você pode ler este texto aí. Eu leria 2 textos aí, porque esta é uma das palavras-chave daquilo que ele explica aqui, é de ser um Deus eterno. E eu leria o texto de Deuteronômio 33. A gente pode ler o resto do subtópico e depois ler estes textos aqui, ok? E 27, e poderemos ler também um texto que ele cita um pouquinho mais na frente, que é o de Salmo 90 e versículo 2. Então ele fala de ser eterno, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. E aí está a citação que eu também usei aqui. Ele é o Criador do céu e da terra, de tudo que neles existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. E eu vou colocar esta primeira pessoa aqui, porque eu vou fazer um comentário sobre isso aqui, né? Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado, de quem o Espírito procede. Ora, 2 comentários aí sobre este tópico. Primeiro, Deus é um Deus eterno. E por falar de eternidade é uma coisa interessante, porque ele existe antes daquilo que nós conhecemos existir, ok?
é importante. A palavra eterno tem uma explicação no sentido de que ele não foi criado, ele não tem origem em ninguém, em nenhum lugar, ele sempre existiu, só Deus tem isso. E só Deus, na dimensão de Deus, que nos dá a capacidade de entender a eternidade. Nós entendemos o conceito, mas não podemos alcançar o entendimento pleno do que é a eternidade, ok? Então Deus é eterno. Ele existe antes de tudo que nós conhecemos existir. O que nós conhecemos foi revelado por Deus na criação. Né? Terra, um universo, vida, tudo aquilo que nós conhecemos material veio pela criação que a nós foi revelada no Gênesis, não é assim? Então, este Deus que nós servimos, que nos criou, ele é um Deus eterno. Vamos ler os textos aí, que comprovam biblicamente, a Bíblia é a revelação deste Deus. Nós sabemos que Deus é eterno porque ele disse que ele é onde, irmão? Na Bíblia. Glória a Deus. Será que nós, como professores, podemos... Nós amamos a Bíblia, amém, irmãos? Sabemos que ela é importante. Mas vamos pedir a Deus que Deus nos dê capacitação de ensinar e amar, não só ensinar com as palavras, mas com a essência da nossa vida, para que os alunos, ao verem e ouvirem, possam se acercar mais da palavra de Deus, amar mais, ler mais, querer mais, se alimentar mais. E não é só na nossa escola dominical, é no culto da pregação que o nosso pastor vai estar pregando na nossa congregação. É no dia a dia, onde ele pode tomar um tempo com a palavra de Deus, amém? Então, Deuteronômio, capítulo 33 e versículo 27, o texto diz: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Então, aí está dizendo este Deus eterno, que se apresenta como eterno. Salmo, capítulo 90, um salmo, um texto conhecido nosso, né? Capítulo 90 e versículo 2 diz: antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Os matemáticos falam do infinito, né? Ele põe um mais infinito e um menos infinito em cada lado, e é o entendimento daquilo que se pode alcançar, e por mais que eles conheçam números grandes, jamais chegarão ao fim, exatamente porque é o infinito. E o infinito, na colocação do tempo, chama-se eternidade. E Deus é eterno. E não só ele existe antes daquilo que nós conhecemos existir, mas tem mais o que é mais importante para a gente. A eternidade vindoura, ou seja, a que está para frente, no fim, depois que eu e você passarmos, depois que a história desta Bíblia passar, porque tem fim aqui, tem um fim. Diz o que acontecerá no que ele chama de fim. Agora, o fim desta história termina com uma ligação com a eternidade. Ou seja, este nosso Deus eterno, ele já conhece a eternidade vindoura. É um mistério, irmãos. Nessa dimensão que nós vamos, que sai a dimensão do tempo, matéria e espaço, que é a dimensão onde nós vivemos, é a dimensão aonde Deus está. E esta dimensão não é presa nem por uma dessas coisas, nem matéria, nem tempo, nem espaço. É a dimensão da eternidade. E Deus, por incrível que pareça, já conhece, incrível para nós, não para ele, toda a eternidade, desde a eternidade para lá, como para lá. E para nós que somos de poucos dias na terra, ele nos fez imortais. O nosso espírito, que nós estudamos no trimestre passado, que não se separa da alma, vai viver para frente, para esta eternidade de lá. A de lá, não, só Deus. Mas para este futuro, vai viver, porque ele disse que vai ser assim. Nós não desapareceremos. Uma vez terminada a nossa vida, se nós aceitamos a Jesus e permanecemos no caminho estreito que Jesus disse, é o caminho que leva o quê? A salvação, a vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Você conhece João 3,16? Jesus não veio para melhorar a nossa vida aqui. Se ele melhorou algo, glória a Deus, é ganho. É bênção. Ele se alegra, nós muito mais. Mas ele não veio para melhorar a nossa vida neste mundo, porque este mundo para nós é passageiro. O que ele veio fazer? Dar-nos a vida eterna. Você lembra comigo de João 3,16?
Porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que perecer é esse? Ele diz, mas tenha vida eterna. Então é o oposto da vida eterna. Não vá à condenação eterna, mas tenha vida eterna. E a vida eterna, tá aí a palavra eterna. Quem disse isso foi Deus. Esta palavra está falando acerca do Deus Pai que amou. Aleluia. Então, quando nós falamos de um Deus eterno, é importante, bom aproveitar essa oportunidade para trazer os nossos alunos à dimensão da eternidade. Por quê? Porque o mundo não nos permite, não nos dá desejo de olhar para a eternidade. E, infelizmente, há um evangelho que tem sido vivido e muito saboreado, que é um evangelho das coisas terrenas, que faz nos olhar para aqui, lutar por aqui, crescer aqui, nos alimentar das coisas daqui. No entanto, o evangelho revelado por Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus, o mover de Deus, foi por causa da nossa eternidade. Então, quando nós falamos de um Deus eterno, que é nisso aqui, né, é algo importante para nós já lemos os 2 versículos aí. Ora, quando nós falamos da primeira pessoa, é uma outra ressalva, que se a sua classe é uma classe simples, não fale sobre isso, irmão, não fale não. Para nada. Ok? Nem esse negócio de origem, fonte, não fale nada, deixa, leia e passe para frente. Fala o que é importante, isso aqui que alimenta a alma. Eu estou falando com você, você sabe, quando nós falamos de Deus eterno, de salvação, isso alimenta a alma, irmão. Isso é a palavra de Deus, é o que nós precisamos, né? Mas uma coisa interessante que eu aqui com a minha cabecinha fiquei pensando, por que a gente chama de primeira, segunda e terceira? Será que não parece categoria? Né? Parece o primeiro sempre é quem chega primeiro, ou quem é o primeiro é maior. Mas quando nós dizemos, como foi dito aqui, e é a verdade bíblica, que não há entre as pessoas da Trindade maior ou melhor, há, eu vou falar no próximo tópico, uma funcionalidade diferente, né? Porque Deus quis que fosse assim, ele é assim, e a gente, para entender, é um pouquinho que fica e é mistério. Aleluia, né? Então, a gente chama, mas isso é um nome nosso. Do mesmo jeito que na aula passada nós dissemos, olha, a palavra Trindade não existe. Muitas pessoas de secções diferentes dentro do cristianismo, portanto, denominações diferentes, alguns dizem, olha, não existe a Trindade. O nome Trindade não está na Bíblia. É verdade. Mas o fato do nome Trindade ser um nome de uma colocação nossa humana para tentar descrever o nosso Deus, que é mistério, a Trindade existe. Nós estudamos na classe passada como ela está disposta no Antigo Testamento, no Novo Testamento e para o futuro, lá no Apocalipse, está presente a Trindade. Aleluia. Glória a Deus. Então, chamar de primeira pessoa também, em nenhum lugar da Bíblia está dizendo a primeira pessoa, está dizendo o Pai. E o Pai, a palavra Pai, como Deus usou em todos os nomes, conota, ou seja, traz o sentimento e o entendimento de alguma coisa para nós. E é isso que ele quis fazer. Ele não quis colocar palavras, algumas vezes, só isso. Não, Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso. E quando nós vamos vendo tudo isso, nós vamos aprendendo e entendendo quem é Deus e um Deus, como nós vamos falar daqui a pouco, que quer se relacionar conosco. Então, quando ele diz que ele é a origem, a fonte da divindade, o Filho gerado, o Espírito procede, todas as palavras que estão aqui são bíblicas, tá? Que não tem problema nenhum com as palavras que o pastor colocou. Só que estas palavras podem, sem querer, gerar em algumas pessoas estes sentimentos que nos dividem, tá? Então, a dizer, olha, é o filho, veio dele, saiu e tal, aquela coisa toda, e aí se confundem, né? Então, essas palavras que ele usou são bíblicas, portanto, estão corretas. Mas nós, ao nos aproximarmos dessas palavras, nós temos que primeiro ter humildade de entender que Deus é mistério. E nós estamos tentando colocar as peças daquilo que ele nos deu para nós entendermos que o problema não é o que Deus é, o problema é a nossa possibilidade de entender. E tem mais, aquilo que ele nos quis fazer entender. E como eu disse, no processo de nós queremos mais dele, verdadeiramente, não só sermos conhecedores e doutores e termos o certo, não. Humildemente, temerosamente, nos aproximando do Senhor, faz-me entender que eu possa te adorar, que eu possa estar falando e entendendo o que é certo teu, Senhor, não me deixe enganar. Tá vendo aí o coração? Então Deus, e nós vamos à palavra, estamos lendo a palavra, Deus vai nos fazendo entender esta realidade. Inclusive com o Espírito Santo nos dando este aval a cada dia, fazendo-nos sentir que este é o caminho.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, é somente essa colocação que eu faria e, volto a dizer, numa turma simples, eu não mexeria com esse assunto para nada. Amém? Terceiro subtópico, o pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, já chamamos a atenção disso aí, que é uma colocação humana, mas não errada. Assim, o pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade? Claro que não. Mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção, eu vou chamar a atenção para essa palavra aqui, e eu vou acrescentar uma, função. Então, você vai ver o exemplo que o pastor vai dar aqui, em verdade ele deu dois exemplos, um sobre a criação e um sobre a salvação. E você vai ver exatamente por este exemplo, que a distinção não está em poder, não está em atributos diferentes do Pai para o Filho e para o Espírito Santo, mas na função que eles operaram e operam em relação a nós. Por quê? Porque ele quis que fosse assim. Deus é Deus, irmão. E a nós não cabe julgar a Deus ou tentar entender a Deus dentro dos nossos parâmetros. Não. Já basta a nossa pequenez. Deus é grande. Ok? Então somos nós que devemos dizer, Senhor, faz-me entender um pouquinho. Aleluia. Mas mais do que entender, me aproximar de ti, porque pelo entendimento de Deus, aleluia, nós não nos tornamos doutores pelo entendimento de Deus, nós nos relacionamos melhor com este Deus. Glória a Jesus. O Pai proclamou as palavras criadoras. Tá? O pastor está dizendo aí, e você pode ler este texto, tá? Salmo 33, 9, muito bom, pode ler. Com a classe, por favor, marque aí, para você ler. E o Filho executou, João 1:3, que fala, sem ele nada do que foi feito se fez. Essa referência, sem ele nada do que foi feito se fez, diz que o Filho, que é o verbo que está falando em João 1:3, foi parte do fazer, das primeiras coisas da criação, ok? O Pai, agora ele vai falar da redenção, tá vendo aí? Em termos de criação, um falou, o outro executou. É mistério, você vai ver que você só vai entender um pouco desse mistério em João na Bíblia Sagrada, ok? No entanto, lá no princípio, você vê um Deus chamado Elohim, no plural. Então, é uma coisa que fica o mistério dele. Ele quis que fosse assim, irmãos. Ele quis que fosse assim. A glória seja para sempre dele e para ele. O Pai planejou a redenção. O Filho as realizou. E quando o Filho tornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, pela vontade do Pai, pelo Filho, através do Filho, para ser o Consolador e o Ensinador. Eu leria, no lugar de Tito 1 e 2, eu leria João 3,16, como plano da redenção, ok? Eu faria essa mudança aí de versículo, né? Porque é um versículo conhecido e que fica bem claro, nós já falamos dele aqui, porque Deus amou o mundo, então ele enviou. O plano da salvação veio de Deus Pai, né? Nós já lemos os dois versículos aqui, o de Salmo 33, 9, eu não li, mas por favor, marque aí para você ler com a turma, tá? João 1:3, da mesma maneira, para entender isso aí, né? Que o Pai proclamou, nós conhecemos já o relato do Gênesis, você pode perguntar, né? Lembra, irmãos, que no princípio criou Deus, os céus e a terra, e ele diz, seja assim, faça isso, né? Haja, a palavra em português é haja, né? E houve, ele viu que tudo era bom, foi a criação. Então, em outros textos da Bíblia, fala da palavra que foi falada e o Filho executando, ele fez parte da criação. Mas na redenção, que é a obra maior, né, em relação a nós, revelada por essas escrituras, você vê um Pai, um Deus Pai, planejando essa salvação, porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê, ele fez que fosse dessa maneira simples, fácil agora, né? Acessível, diferente do processo da lei e das cerimônias, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, morte eterna, mas tenha vida eterna, a vida eterna. Então ele veio, o processo da redenção, o porquê de vir Jesus é para que nós tenhamos vida eterna. O resto aqui é passageiro. Nesta passagem aqui, para Israel foi um deserto. Para o Israel depois do deserto, foi uma luta de quedas, de altos e baixos na história, né? Glória a Deus. Para Jesus, ele veio cumprir esta missão. Para os demais, como Paulo, da mesma maneira, aflições. Até o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ok? Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque a vitória está para depois do mundo. Eu venci o mundo. Aleluia!
E tudo aquilo que ele veio fazer, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele veio nos salvar, para quê? Como ele disse em João 14, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E eu já fui para lá preparar lugar para vocês. Agora, enquanto neste mundo, eu vou enviar um consolador, que está aqui, que a gente já leu. Tá? Então leia João 14, 26 com a sua turma. Tá? João 3, 16 para o planejamento. O filho realizou João 17, 4. Você pode ler este texto. E João 14, 26 que o pastor colocou aqui. Ele termina este tópico dizendo, conforme o credo de Anastácio, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Então isso aí vai com aquilo que a gente já está explicando aqui, não é? E que complica com esse negócio de primeira, segunda e terceira. Então, é isso aí. A gente só tem terminologia humana para explicar uma coisa que é mistério. Então, vamos ter graça uns com os outros, irmão. Se alguém usar uma terminologia que não é perfeita, porque às vezes a gente se anima, porque o pastor falou uma coisa que é heresia, porque que não é assim. Não, irmão, para que tudo isso? A nossa linguagem, a nossa língua, seja português, seja inglês, seja alemão, seja o que for, é pequena, irmãos. Até o próprio hebraico, irmão. Que a gente olha, quem fala, porque tem essa, é por aqui que significa isso aqui. Tudo bem, irmão, tudo bem, irmão. Toda língua humana é pequena, nunca será capaz de descrever a grandeza de Deus. Então, vamos respeitar, vamos ter paciência uns para com os outros, amém? E entender que grande, poderoso, maravilhoso, inalcançável, aleluia, é o nosso Deus que, pela sua graça, nos vai um dia levar para essa dimensão. Amém, irmãos? Vamos nos alegrar, que um dia a gente vai entender. Aqui a gente fica, né? Vamos nos relacionar com Ele. Vamos servi-lo. Vamos dar a nossa vida para Ele. E quando chegar lá, isso aqui a gente ficou curioso aqui, né? Parece a minha filha. Minha filha tem 8 anos agora, tá para fazer 9 daqui a pouco. Mas, pergunta, eu quero saber tudo, irmã. E ela já disse para mim, mãe, quando eu chegar no céu, uma pergunta que eu não respondo muito bem, ela disse, pois, mãe, vai ficar na minha lista de quando eu chegar no céu, eu vou perguntar porque eu quero saber. Então, você já viu, né? Até as crianças são como nós, glória a Jesus. Segundo tópico, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Aí ele fala dessa verdade. Ocultaste, é Jesus falando ao Pai, estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Agora eu vou abrir aqui para você, professor, a minha cabeça. Quando eu li este versículo aqui, e eu disse, ocultaste sábio as coisas. Na mesma hora, professora Manuela, eu disse, que coisas? Aí eu vou lá no texto, eu não deixo, eu fui no texto de Mateus. Aí eu li no texto de Mateus que antes ele está falando que é negócio de coisa de Sodoma, que aconteceu, de punição, de juízo e etc, etc. Aí logo depois deste texto, deixa eu abrir aqui para você me ver, eu estudando aqui, ok? Vou abrir essa janelinha aqui na minha realidade. Aí eu vim aqui, tá aqui. Aquele tempo, respondendo, graças te dou, ó Pai, os céus da terra, que ocultaste, começou daí, né, essas coisas, etc. Jesus falando com o Pai. Tudo bem, que coisa? Aí eu fui ver o que tinha antes. É o texto que está como um título aí, As Três Cidades Impenitentes. A de ti Corazim, né, a de ti Cafarnaum e etc. Mas o versículo 25 começa dizendo, naquele tempo, respondendo Jesus. Eu digo, naquele tempo pode não ser na mesma hora, porque tem texto que ele acabou de falar isso e depois ele falou isso. Ele acabou de fazer isso e aí ele falou isso. A gente pode juntar. Eu falei, olha, parece que está me faltando alguma coisa aí. Aí eu vi na minha Bíblia que Lucas menciona esta mesma palavra que Jesus. Aí eu fui lá, tá vendo aí eu estudando. Lucas capítulo 10 e versículo 21. Veja aí. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Ora, eu já escutei o mesmo texto. Lucas está se referindo ao mesmo tempo. Mas, em vez de ele dizer naquele tempo, no texto de Lucas, ele diz naquela mesma hora. Então, eu sei que o que está antes está junto. Ele falou naquele mesmo momento. E o que aconteceu? Vou ler do 17. Voltaram os 70 que foram evangelizar, que foram obedecer o ide de Jesus. Voltaram com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ficaram felizes que expulsaram demônio. Viram pessoas endemoniadas, os demônios se sujeitando a eles. Ficaram felizes. E aí Jesus abre a boca e diz-lhes,
Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Daí, este problema de autoridade espiritual é importante, é parte da realidade humana. Mas não se fixem o seu coração, porque essa pequeno antes de uma outra verdade. Qual é? Ele diz, alegrai-vos antes. Tá aí. Antes. Primeiro, o mais importante, por estar o vosso nome escrito nos céus. Nós conhecemos o texto de Apocalipse, no livro da vida, que é o livro que aqueles cujo nome não estão escritos vão ser chamados ao trono branco, ao juízo de um tribunal que vai enviar a morte eterna, ao inferno eternamente. Mas todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro são aqueles que são salvos, que herdarão o céu. Aleluia. Então, Jesus está falando sobre esta eternidade, sobre uma realidade espiritual que os discípulos se alegraram, fazendo a obra de Deus, evangelizando, de um poderio que eles não estavam acostumados, espiritual, e Jesus disse isso, não se preocupe, eu vos dei poder, eu via a Satanás, ou seja, Jesus estava, quando aquilo que nós lemos nos textos do profeta, onde há a revelação do que aconteceu com Satanás, não é isso? Acontecer e ele ser expulso do céu, Jesus viu tudo isso. E ele disse, tendo esta consciência, eu vos dei poder, porque esta é a realidade deste evangelho. Todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, lembra em Marcos 16? E de por todo mundo, pregar o evangelho. E estes sinais seguirão a quem, irmãos? Os que crerem. E os que crerem são, neste contexto aqui, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E eu, disse Jesus, vos dou poder para vencer, aleluia, as astutas manipulações e manifestações de poder do inimigo. Eu vos dou. Mas não se alegrem com isso, não. E nós estamos, às vezes, aqui entre nós, como bobos. É poder. Para coisas que estão nos enganando. Escuta, por favor. Porque se há manifestação de poder para você ficar ficcionado com alguém e preso em alguém que não é em Jesus, abra o olho, é engano de Satanás. Se há manifestação de poder para um reino que é daqui, só pensa no daqui, só quer no que é daqui, abre o olho, é engano. Porque Jesus disse, o problema não é vencer contra as forças do inimigo, porque isso eu vos dou poder. E a todos nós, escute, por favor. Está faltando poder na tua vida, está faltando relacionamento com Deus. Amém? Ora, ele diz, antes se alegrem por estar o vosso nome escrito no céu. Eu vou dizer uma coisa. Nome escrito no céu, irmão. Quem escreve no céu, irmão, não é escritor de igreja, não é o secretário da igreja que escreve o seu nome na lista dos membros. É no dia que houve uma transformação. Esta transformação espiritual que você foi tirado das trevas, do poderio das trevas, e eu também, graças a Deus. Vamos dar glória. Para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz de Deus, essa transformação, este novo homem, nova mulher que nasceu espiritualmente, que foi selado com o Espírito Santo veio habitar em nós, o selo da redenção, é algo grandioso, misterioso, maravilhoso. Nós fomos agora inseridos, entramos pelas portas. A porta é Jesus, deste caminho estreito. E neste momento, tudo isso aconteceu, nós fomos perdoados. Tem que ter deixado o pecado. Tem que ter arrependido-se do seu pecado e convertido. O que é conversão? É deixar para trás o pecado. É dizer, eu não quero. Arrepender-se é dizer, eu não quero mais esta vida. Arrepender-se é virar para cá. Eu estava neste caminho, um caminho de inimizade contra Deus, porque fornicação é inimizade contra Deus, porque a mentira é inimizade contra Deus. Então eu me arrependi. E converter é caminhar na direção oposta. Eu me aproximo de Deus. É por isso que quem tem testemunho e experiência de salvação sabe que queria ir para a igreja no outro dia, que queria estar com os irmãos, que queria aprender da Bíblia. Eu não entendo, mas eu quero, Senhor, e começava a ler, aleluia, que queria vir para a escola dominical, que queria estar em todo culto. Por quê? Conversão.
Conversão. Ok? Alegrai-vos por aquilo que é eterno. Agora, em Jesus dizer isso, ele diz, naquela mesma hora que ele estava dizendo essas palavras, ele disse, graças te dou, Pai. Senhor do céu, por que escondeste essas coisas espirituais? Está aí, irmãos, está aí, irmãos. Estas coisas, os sábios entendidos, como o pastor aqui tomou tempo para escrever do grego, que significa isso aqui, talvez, né, os revelados sejam os próprios fariseus e etc. Não importa quem seja, irmão. Não importa quem sejam os sábios e entendidos. Para nós é importante entender que não é a sabedoria e o entendimento humano que nos vai levar, porque Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque essas coisas espirituais, estes valores espirituais, estão escondidos de alguns que buscam os naturais, que buscam a sabedoria daqui, aleluia. Mas tu revelaste as criancinhas. Assim é, ó Pai, porque te aprove, assim te aprove. Então, o que Deus fez, como Deus faz, irmãos, a gente entende o que ele nos permite entender. E por que ele fez assim, às vezes não está na nossa lógica. Ele fez porque quis, irmãos, e Deus pode fazer porque ele quer. Amém? Glória a Deus. Então tá aí. O pastor segue dizendo os primeiros intitulados sábio, e botou aqui sofós, são aqueles que têm inteligência e educação acima da média. É o entendimento da palavra aqui. Uma das traduções da palavra, os outros instruídos, sinetose, etc. Né? Mas esses vocábulos caracterizam os fariseus, podem ser uma das características dos fariseus e dos escribas que se vangloriavam na sua formação privilegiada, ou seja, essa palavra pode ter caído, a gente diz a carapuça caiu, né? A eles, mas a nós também é entendível, como nós acabamos de fazer uma aplicação para nós, né? Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos. E eu não digo nem só soberbos, mas sábios e instruídos, ou seja, das coisas aqui, irmãos. Estas coisas espirituais que são, por um lado, simples, mas, por outro lado, são mistério. Não são reveladas. Deus não dá este entendimento. E, principalmente, o entendimento experimental, porque existe um entendimento racional que alguém pode ter dentro de uma religião chamada cristianismo. Mas o que Deus deu para nós é o conhecimento experimental dessas realidades espirituais. Aí ele diz, não dá aos soberbos que consideram o sábio aos seus próprios olhos. O pai se dá a conhecer aos pequeninos, as criancinhas, os pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. E uma coisa interessante aqui, uma palavra que eu colocaria junto, para nós caminharmos um pouquinho deste assunto das crianças ou dos pequeninos, eles são temerosos. Minha filha, eu tenho tido este exemplo, um dia vai crescer, vai virar adolescente, vai virar adulta, mas agora ela é criança, meu filho, menor ainda. Quando nós falamos é assim que Deus disse, isto desagrada a Deus, ou até em relação ao pai e à mãe, eles temem. Este coração temeroso é precioso, irmãos, diante de Deus. É isso que nós devemos ser diante de Deus. Segunda coisa, eles estão dispostos a aprender. Criança sabe que não sabe tudo. Quando vira adolescente, né? A gente pensa que sabe tudo, a gente até diz dos adolescentes isso. E tem alguns que quando ficam adultos se graduam adolescentes mores, porque aí é que acha que sabe tudo mesmo, né? Principalmente se tem alguma formação, aí pronto, aí é que ninguém pode com eles. E outros descobrem a realidade que por mais que a gente aprenda, quanto mais a gente aprende, aí é que a gente descobre que sabe pouco ainda, né? Mas a criança está disposta a aprender. Prosseguir, como diz o profeta Oséias, né? Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, né? Então, Deus ocultou estas coisas espirituais dos sábios, entendido deste mundo, irmão, da sabedoria humana. Não se encontra, não se apalpa, não se encontra. Eu vejo, quando eu estudo os filósofos, eu sinto o homem, eu sinto o desejo do homem de entender as coisas. E ele fica como que apalpando, dos primeiros filósofos, quando eles falam da colocação ali de uma caixa, como é que eles se viam, e etc., da imagem, etc., eu falo, gente, como é que o homem por dentro deseja conhecer a verdade de Deus? E ela foi revelada, irmãos. Alguns não conheciam e outros conheciam e desprezavam a revelação de Deus, mas está aqui.
a revelação de toda a verdade. Então, aquele que é humilde, como as crianças, aqueles que são pequeninos, eles são dispostos a aprender, porque a criança é assim. Eu vou colocar somente um terceiro termo aqui, eles são dependentes. Meus filhos são dependentes dos livros que eu proporciono para ele ler, do caminho, do lugar onde eu os levo a conviver. Nós somos dependentes de Deus, daquilo que Deus nos permitir conhecer dele. Segundo subtópico, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Essa declaração revela 2 princípios importantes. Eu vou chamar a atenção para estes princípios. O primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Então, quando você aprendeu no começo da aula, que você perguntou para a turma o que te faz sentir se Deus, este Deus Criador, se chama de Pai e teu Pai, né? Então, você, na mesma hora, entende uma relação com um filho, com alguém que ele tem amor por ele, um relacionamento com ele. Então, na pessoa de Jesus, nós conhecemos o relacionamento de Deus para conosco. E nessa outra classe que nós temos aqui no nosso canal, nós temos um tópico inteiro sobre isso, muito interessante, na pessoa de Jesus. A segunda coisa que ele diz aqui, o 2 aqui dele, é que só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. Então, conhecer por meio do Filho. Então, este Pai aqui, ele quer ser conhecido. Isso é que é importante nós entendermos. Este Pai, quem olha para a Bíblia Sagrada e o agir de Deus, entende que ele quer se relacionar de volta com o homem. O pecado separou o homem de Deus. Pela justiça de Deus, ele não pode comungar. Então, quando Israel estava em pecado, Deus levantava os profetas para trazer uma palavra somente: arrependam-se. Por quê? Porque sem este arrependimento, Deus não pode derramar a sua graça, o seu favor, a sua presença. A sua presença ali só se fazia para chamá-los à reconciliação. Amém? Então, este Pai, ele quer se relacionar conosco. E nós só conhecemos o Pai em sua plenitude, a plenitude do conhecimento do Pai, porque o Pai era conhecido no Antigo Testamento. Mas a plenitude, e por isso o pastor vai usar a palavra incompleta aqui antes, né? É conhecida em Cristo Jesus. Vamos terminar para a gente ter aqui o conhecimento total aqui. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar a sua natureza, vontade e amor. Veja que essas palavras do pastor aqui são palavras humanas, é a explicação dele acerca daquilo que ele está entendendo da Bíblia Sagrada e está usando a língua portuguesa para explicar o que ele vê. Isso é teologia. Os teólogos, que podem usar outras línguas, né? Tem teólogo alemão, tem teólogo americano, eles usam a sua língua para descrever aquilo que eles entendem de Deus. E claro, cada ramo da teologia está olhando para um foco, eles buscam em todas as escrituras sagradas o entendimento sobre aquilo, e eles traduzem com a sua língua alguma coisa. É a mesma coisa, eu estou trazendo aqui porque em algumas vezes a gente pode se enervar, porque não é bem assim. Por exemplo, uma palavra, o Filho é o intérprete supremo do Pai. Uma colocação, né? É errada? Não. Eu não pensaria nela, né? Mas está errada? Não. Né? Porque o intérprete nos faz entender alguma coisa. Então está certo, né? Glória a Jesus. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será, e aí é importante isso aí, incompleta ou distorcida. Então a questão distorcida, incompleta ou distorcida. Ou seja, a revelação de Deus fora de Cristo, ou melhor, anterior a Cristo, ela está incompleta. A revelação de Deus hoje, fora de Cristo, ela vai estar distorcida. Porque o entendimento de Deus hoje, quem ele é, o que ele faz, sobremaneira a revelação de Deus, está focada na salvação. Várias histórias, quem Deus é, mas o porquê de tudo isso é a vida eterna para o homem, porque é isso que Deus quer. Salvação. Salvação é vida eterna. Amém? Então, fora de Cristo não estaria completo. E é fadada ao erro e à idolatria. Ou seja, quem saiu de Cristo, colocou outro no lugar, cai na idolatria. Não é assim?
saiu de Cristo, vai cair em algum erro. Quem vê o Filho, vê o Pai. Terceiro subtópico. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai. Aí ele cita o versículo bíblico, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Então, essa palavra imagem é uma palavra interessante. Porque lá no Gênesis, você lembra que falou, nós fomos criados à imagem e à semelhança. Há algum texto, se não me engano, é Colossenses, né, que fala que nós crescemos da imagem, a imagem vai sendo revelada, as palavras perfeitamente não estão na minha cabeça, mas o sentido do texto, né? Como de glória em glória, esta imagem sendo refeita em nós, e esta imagem trata-se da moral de Deus. Quando nós fomos criados perfeitamente nos atributos comunicáveis de Deus, que o pastor vai ensinar aqui, né? A imagem de Deus são estes atributos. Eles estavam nesta criação, neste homem, Adão e Eva, antes de terem um conhecimento experimental do pecado. Ok? Então, a moral de Deus, santidade, justiça, verdade, amor, estava no homem. Entrou o pecado, a imagem de Deus foi completamente borrada, distorcida, e volto a dizer, são palavras humanas. Amém? O fato é que se deteriorou, que se separou. Amém? Então agora, nós vemos aqui, em Cristo, ele é a expressa imagem, ou seja, é um em natureza com Deus. A unidade entre pai e filho é essencial e inseparável. Eu e o pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, então está aí a repetição daquilo que é trindade, que é mistério. Porque a minha filha até hoje, eu já tentei, irmãos, mas olha, até hoje, ela fica, agora ela já repete e ela fala e ensina o irmãozinho dela que fica perguntando, né? Porque ela já passou desse ciclo, tá no próximo. Então, porque a primeira vez são 3 deuses? E, mãe, não, minha filha, Deus é um só. Mas como assim? E às vezes eu falava de Jesus e ela disse, mas não é Deus? E por que tá... E aí, ora, quando fala Jesus no lugar de Deus, e era uma confusão, irmãos. Ai. Por quê? Porque é mistério. Então, ele diz aqui, eu e o Pai somos um, mas aí, aqui no nosso português e na nossa compreensão da Bíblia, que é uma verdade, não significa que são a mesma pessoa, porque não é. Mas que compartilham a mesma natureza divina. Aí ele termina este tópico dizendo, a obra, as palavras, e eu gosto dessas 3 colocações aqui, obra, palavras e o caráter de Jesus. Que eu vou colocar aqui a imagem moral, ok? Refletem o Pai. Pronto. Jesus o tempo todinho, e eu leria o 14, vamos ver, João 14, lá no final, ele opera por meio do Filho, o Filho age em total comunhão com o Pai, conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai, aí ele põe aqui, João 14, 21 e 23. Vamos ler esse aqui? Bom é que você tome o seu tempo e leia todos os textos, né? Aí você marca qual você vai ler na classe, porque, por exemplo, nessa classe aqui tem muitos textos, eu acho que nenhuma classe teria condições de ler todos estes textos que o pastor colocou, graças a Deus. Mas, como professores, é bom nós lermos, selecionarmos o que nós queremos usar na sala de aula. 14, 21 e 23 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então está aí. Está falando que quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos desfrutar da presença do Pai, fazer morada. Mas o interessante aí é que a morada está em quem ama, né? E aí nós cantamos. O que não falta de hino é o amor de Deus. Tem até aqui perto de onde eu moro uma igreja que é a Igreja do Amor. E o amor de Deus, irmão, até o mundo gosta do amor de Jesus. Né? Só que
Jesus disse o seguinte, ele desvendou um pouquinho neste versículo aqui. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, primeiro tem que ter os mandamentos. Mandamentos, quem gosta de mandamento? Do amor a gente gosta, mandamento não. Mandamento não. Ah, isso como é que é? É legalismo. Nós não somos do tempo da lei, negócio de mandamento é legalismo. Mas Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que é guardar? Retém para ele. Este é o que me ama. E no 23 ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tá aí. Então a conexão ou a prova dos 9, como nós dizemos, de amar a Cristo, não é o amor platônico que nós cantamos. O amor que ama porque a bênção dele, a graça dele, o amor dele, o plano dele, ele tem o melhor para mim, que tudo é verdade. Mas não é desconectado das outras coisas que Deus é. O problema, muitas vezes, nosso é que nós sabemos que Deus é amor e ele é perfeito em amor. Mas o amor não está desvinculado do demais que ele é, e ele também é justiça, ele também é santidade, ele também é verdade. E é por isso que para receber ou viver ou conhecer estas coisas, você precisa da palavra dele. Então ele diz, aquele que conhece, que tem e que guarda. Não é assim? Porque se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Vai amar a minha palavra. Vai ter, vai atrás. Então quem ama Jesus, ama a pregação, não só o louvor. Eita! Eita! Doeu. Amém? Quem ama Jesus ama mais ouvir o entendimento de um versículo bíblico, e alguns de vocês dizem, irmã, e até essa semana alguém falou, olha, irmã, graças a Deus que a irmã lê o texto e nos faz entender, explica. Aleluia! Por que a pessoa ficou feliz? Porque ama a palavra de Deus. Amém? E quem ama a sua palavra e as guarda, este ama Jesus. Está aí, irmãos. Aleluia! Vamos assim começar a descobrir quem ama Jesus. Amém? Mas terminando aqui, as obras que Jesus fez. Ele sempre dizia, as obras que eu faço não são minhas. Eu estou fazendo as obras que o Pai me mandou. As palavras que Jesus disse, ele diz também as mesmas coisas. Ele diz, as palavras que eu falo são as que o Pai me manda falar. E o caráter, ou seja, a moral de Jesus, tudo aquilo que ele foi. Inclusive o zelo lá no templo. Inclusive as palavras duras em relação aos fariseus e escribas. Inclusive as palavras duras em relação àquele jovem que disse, vai, vende tudo que tem, vem e segue-me. Entre outras, é o Pai. São a imagem, a reflexão do Pai. Então o Deus do Antigo Testamento é o que se fez revelar em Jesus. E a revelação maior do seu amor foi o sacrifício, porque o amor verdadeiro sacrifica. Terceiro tópico, a pessoa de Deus Pai. Esse vai ser rápido. Você pode, tendo tempo, ler os versículos de cada um dos atributos. Eu não vou ler aqui com você. Nós fizemos este roteiro, como diz na outra lição, e eu expliquei algum pouco mais detalhe, li os versículos. Mas eu vou ler com você e vou chamar a atenção de cada um desses atributos, tá? Os atributos incomunicáveis são os primeiros, são as qualidades exclusivas da divindade. Eu conheci, quando estudei sobre isso, de atributos naturais. Naturais. Que são naturais de Deus, ok? Não da nossa natureza, mas da natureza de Deus. Estes são os incomunicáveis, são só de Deus. Nós não temos estas coisas, tá? Elas pertencem, como diz o texto aqui, eu estou na página 16, né? Apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, porque é um só Deus. E não podem ser compartilhadas pelo ser humano, tá aí? Então são naturais de Deus. Os principais atributos são a autoexistência, Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. A eternidade, nós já lemos sobre isso, né? Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. A imutabilidade, Deus não muda, sempre é o mesmo. A onipotência, Deus é todo poderoso, nada pode frustrar seu desígnio. A onisciência, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. A onipresença, a onisciência, né? Que agora é a onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Estes atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto, sem limitação alguma. Então, quando nós lemos a Bíblia, alguns destes nomes estão assim.
Todo-Poderoso, por exemplo. É um deles. Eterno, outro. Outros, o nome não está. Mas a interpretação de um Deus, contexto aqui de onisciência, ou de Hebreus, está lá. Que sabe, que conhece até a intenção do homem, irmão. Aí, quando você lê a Bíblia sobre o que Deus conhece, o que Deus vê, onde Deus alcança, o dia que Deus abre a boca para falar com Jó e demonstra pela sua palavra a grandeza do que Deus é. Está na palavra de Deus, a gente descobre quem Deus é. A gente aprende, a gente, portanto, se relaciona melhor com este Deus por aquilo que ele é. Porque a nossa compreensão é pequena, né? E nós estamos, como dissemos, em um mundo, inclusive em um evangelho, que está fazendo este Deus ainda mais pequeno, porque ele está prendendo a Deus as coisas humanas. Aí tem gente que vira para mim e diz, você está colocando Deus na caixa. Eu digo, não, quem está é este evangelho de hoje, porque está colocando Deus para as coisas pequenas deste mundo, que eu acabei de ler um texto que até agora está batendo aqui, revolvendo no meu coração. Qual é? Que inclusive é assunto de coisas espirituais, de demônios, de expulsar demônios que estava desfeito, ele disse, é coisa pequena. Em relação a isso, eu vos dou poder. Vá olhar, coloque primeiro o teu coração nas coisas que são eternas. Tá aí, irmãos. Tá aí, irmãos. Aleluia! Então não venha me dizer que eu estou colocando Deus na caixa. Na verdade, quem estão são eles, não é? Porque a caixa deste mundo que é pequeno demais, nós é que não estamos entendendo a pequenez destes dias e deste mundo que está caminhando para o fim destes dias, pelo que está escrito aqui. Quantos pode dizer amém? Glória a Jesus. Então, tá aí, né? A gente aprende pela palavra de Deus. Segundo subtópico, os atributos comunicáveis. Nós já explicamos sobre isso. Não vou tomar tempo, porque eu já falei dos atributos morais, falei, inclusive, que a gente tinha, né, da imagem, aquela coisa toda. Então, vamos somente ler rapidamente aqui. São as qualidades divinas que, de alguma forma, que Deus compartilha com as criaturas, ainda que de maneira limitada. Limitada hoje pelo pecado, né? Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus, perfeitamente. Então, são atributos morais de Deus, né? Que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à imagem e semelhança dele. Claro que este entendimento que eu passei para você não é um entendimento que necessariamente todos tenham iguais, ok? Eu conheço vários pastores, vários teólogos, e não são todos que explicam a questão da imagem e da semelhança de Deus dessa maneira. No entanto, é como eu vejo na Bíblia Sagrada e por isso eu ensino a você assim, ok? Então, essa imagem de Deus estava no homem criado, que foi criado em perfeição, ele foi criado perfeito, ok? Então, a moral de Deus estava perfeita. Faz sentido? Glória a Jesus. E aonde houve imperfeição? No pecado. Então, eu não vou aqui nomear o grau de deformação, se saiu tudo, se ficou um pedaço, se só deformou, se neblinou, eu não vou dar nome, porque tudo que eu der é do meu português, é da minha maneira. Tá entendendo aí, irmãos, como é que funciona a coisa? Então não tem necessidade de eu brigar e ficar por menores aí. O fato é que a gente perdeu ou distorceu. Pronto, alguma coisa aí. Mas que é recuperar, porque tudo começa de novo, aleluia. E pela graça de Deus no tempo que nós vivemos, que é o tempo da graça, o Espírito Santo vem viver em nós, e quando ele vem viver em nós, ele começa a frutificar o seu fruto da sua natureza, que é o fruto do Espírito, e tudo fica abençoado, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos terminar aqui. Refletem o caráter e a moral de Deus no ser humano criado sua imagem e semelhança. Dentre eles, destacam-se, aí tá aí, santidade, Deus é santo e chama seus filhos a serem santos, toda maneira de viver. Aí você lê o versículo aí de Pedro, irmão, por favor, né? Amor, Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo reflexo desse amor. Também o texto de 1 João, que diz claramente Deus é amor, né? Fidelidade, Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. A bondade, Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade na nossa conduta diária. Então, todos isso aí você fica à vontade, né? De ler o texto para representar cada um destes atributos pela Bíblia Sagrada e dependendo do tempo que você tem na sala de aula. Tópico número 3, ou subtópico 3, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam a sua natureza, obras e virtudes. Isso é muito interessante. Interessante porque quando Deus se apresenta, e eu não vou ler os versículos aqui com você, mas veja aquele que ele fala com Moisés, né? Quando Moisés pergunta, eu tenho aqui o texto dele, é Êxodo 3, 13 e 14, tá? E o pastor vai pôr ele aqui no Êxodo 3, 14, quando ele fala de Yahvé, eu sou o que sou. O outro que ele fala para Moisés, para Abrão, né? Eu sou o Todo-Poderoso. Então, o Todo-Poderoso, o Deus que sempre é e que sempre foi,
Quando Deus está falando com eles assim, ele está se apresentando, dizendo, no caso de Moisés, ele até pergunta, Moisés pergunta para Deus, qual é o teu nome? Quando o povo me perguntar, quem é este Deus que falou comigo, que está dando essa mensagem para eles, o que é que eu vou responder? Em outras palavras, qual é o teu nome? Ok? Quando ele apresentou-se para Abraão, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então ele se apresentou por um nome. E este nome, na língua de cada um, que Abraão escutou na língua dele, e eu escuto e leio em português, não tem problema. Quando eu leio Todo-Poderoso, alguma coisa fala para mim, é isso aí, tá aí. Quando eu escuto Deus é Todo-Poderoso, eu não só tenho um nome que tem um significado para mim, agora eu vou contextualizar este nome com uma história. Este Deus Todo-Poderoso fez promessa que só um Deus Todo-Poderoso pode cumprir, porque o resto é resto. No caso de Abraão, por exemplo, de dar a filho a um homem que já estava super velho e uma mulher estéril toda a vida que já estava, para além disso, velha, passada do tempo que ela não tinha mais o período, né, das mulheres e, portanto, ela jamais na humanidade podia ter filho. Só o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, pela qual nós conhecemos a Deus. E nesta palavra nós lemos o nome de Deus relacionado com a história aonde ele se apresentou, fica para nós, então, crente simples, como eu, nós nos alegramos em nos lembrar das histórias da Bíblia Sagrada, de conhecê-las, porque nessas histórias Deus está se revelando através dos seus nomes e da sua ação, do seu agir. E nós vamos conhecendo quem Deus é. E quem conhece quem Deus é, por isso que quando eu e você vamos viver determinadas circunstâncias nas nossas vidas, o Espírito Santo, que nos faz lembrar da palavra de Deus e da revelação de Deus, ele nos vai fazer lembrar da história. Nos vai fazer lembrar do nome de Deus. E aí a nossa fé vai se ligar neste Deus e nós relacionaremos com este Deus, que é isso que ele quer, se relacionar conosco. E tudo começou na palavra, porque foi na palavra que nós aprendemos quem ele é, quais os nomes que ele se apresentou, e não se apresentou na teoria, só um nome. Este nome que já significa, teoricamente, no significado das palavras, todas estas, alguma coisa muito importante, na prática, o que é que ele vivenciou e nós aprendemos disso. Amém? Os nomes de Deus não tratam de só identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. O nome Elohim, por exemplo, apresenta, apesar do plural, reafirma o monoteísmo, ou seja, um Deus, mas está escrito no plural. Faz entender alguma coisa. E alude à pluralidade da Trindade. El Shaddai revela o Deus como Todo-Poderoso. Adonai, do grego Kurios, manifesta a autoridade como Senhor, ele é o nosso Senhor. Aleluia, a autoridade dele. O tetragrama pessoal Yahvé, revelado como eu sou o que sou, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Estes nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã, da grandeza e da majestade de Deus. Então, veja que doutrina, irmãos, não é passatempo de crente que não tem o que fazer. Doutrina é o conhecimento de Deus e o conhecimento do caminho de Deus, o conhecimento da revelação de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, nós vamos continuar conhecendo a doutrina da Santíssima Trindade. Amém? Deus ricamente abençoe você, te dê uma aula abençoada e continue, por favor, de vez em quando, dando um feedback aqui para a tua serva, a serva do Senhor aqui, né? Porque às vezes eu quero saber se estamos acertando na lição para você, se este caminho, assim, está caminhando bem, se está dando certo na sua sala de aula. Qualquer testemunho, qualquer palavra é sempre bem-vindo. Que Deus abençoe neste ano de 2026 e te dê força e graça e que possa te usar. Em nome de Jesus. Amém.